Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor, eu sou estudante de medicina do terceiro semestre na Universidade Atos de Educação do campus Passo Fundo e hoje eu estou aqui para dar andamento ao vídeo anterior em que nós abordamos os 6 pilares que eu considero para essa nossa corrente da vida como essenciais, que são os pilares acadêmico, físico, religioso, financeiro, emocional e comportamental. Frente a tudo isso, hoje eu vou dar um pouco mais de andamento ao nosso pilar acadêmico, que foi o primeiro citado no vídeo passado. Assim, eu gostaria de me aprofundar um pouco mais em algumas questões técnicas, dar alguns exemplos e algumas outras habilidades que a mim são muito importantes na faculdade de medicina e que eu posso vir ajudar a compartilhar com vocês. Primeiramente, retomando um pouco do que eu falei ontem, eu exemplifiquei para vocês que nós temos 2 pontos principais do ponto acadêmico, que é, sem dúvidas, nós, com a base principal, estudarmos bastante, nos focarmos adequadamente para conseguir bons resultados, porque não que os resultados vão demonstrar que são as melhores pessoas do curso, que vão ser os melhores profissionais, mas sem dúvida nós temos que ser comprometidos com a parte técnica, acadêmica do nosso curso, para realmente termos um conteúdo efetivo, sermos uns profissionais que tivemos uma bagagem boa da faculdade. Como no curso de medicina, nós somos divididos em 3 etapas principais. A bagagem mais teórica que você absorve no ciclo básico vai ser fundamental para aprofundar os seus conhecimentos no ciclo clínico e depois aplicar, claro, de maneira supervisionada, mas no internato. Então, com esse ponto, você sempre tem que ter um bom desenvolvimento nesse primeiro ponto aí que eu abordei no pilar acadêmico. O segundo ponto, que é importante também, é você se desenvolver mais em outras áreas, além daquilo lá que é base do curso. Como eu citei também as ligas acadêmicas, que são muito presentes no curso de medicina, atividades de monitoria, em que você vai ser tipo um professor de reforço para as mais diversas matérias do seu curso, ou até mesmo publicações científicas, como nós temos ao longo do curso, já que isso está sendo tão cobrado nos currículos para a residência médica. Enfim, nós temos como base esses 2 princípios, Estudarmos adequadamente os conteúdos de base do nosso curso e extrapolar para as outras atividades. E assim eu gostaria de passar algumas dicas referentes a essas outras, a como desenvolver um pouco mais essas 2 habilidades principais. Algo que eu realizo bastante no meu dia a dia é organizar bem a minha rotina. Sem dúvidas, para eu ter um desenvolvimento acadêmico adequado, eu tenho um cronograma bem adequado, que eu tenho um documento Google, do Google Docs, aberto no meu telefone sempre, para que eu tenha uma facilidade de adequação da minha rotina. Então, sempre aos domingos à tardinha, eu me organizo e separo ali tudo que eu vou fazer durante a semana. E tenho tudo isso planejado, que facilita você evitar aquele tão falado, ser um procrastinador, evitar essa procrastinação e realmente dar andamento efetivo às atividades que você se compromete. Para que você não chegue num ponto do seu dia a dia que você sinta aquela coisa que você não está concluindo nada, você se sente perdido, às vezes, por o que fazer. E, claro, esse cotidiano que eu tenho, claro, um documento padrão, que eu consigo atualizar de maneira mais fácil, mas ele é muito volátil, ele muda, você tem que ter seu cotidiano adaptado. Mas, claro, adaptado para cada semana, para cada contexto. Às vezes, na noite anterior do dia posterior, enfim, não sei se vocês entenderam, na noite anterior a um dia, tipo, na noite de segunda para o dia de terça, você pode adaptar também isso. Porque o nosso dia a dia é um imprevisto total, Nós nos planejamos, tentamos fazer a melhor maneira possível, mas infelizmente nós temos variações que acontecem. Nós temos ali planejado, às vezes, para estudar na segunda-feira de manhã inteira, mas infelizmente nós tivemos que levar, sei lá, o cachorro no veterinário porque ele passou mal. Você teve que ajudar a sua mãe a fazer compras porque estava faltando muita comida em casa, enfim, são exemplos esdrúxulos, Mas tem tantas opções que a gente tem que ter realmente essa noção de que vai ser volátil, vai mudar, mas nós temos que estar preparados para isso. Por isso que a gente tem que saber e ter brechas que, se a gente tiver que fazer tal coisa naquele horário que estava planejado talvez para estudar, que seja uma coisa urgente, Não vai trocar o hábito de estudo porque você queria jogar videogame, Que daí não é uma coisa tão essencial. Então, você tem que, claro, adequar. Mas vamos supor que surge realmente uma emergência naquele período que você deixou para estudar, você tem que daí compensar em outro período da sua semana. E assim você vai fazendo essas adaptações. Então, retomando, é por isso que eu acho que um primeiro ponto essencial para que nós tenhamos uma boa noção é ter realmente planejado frente a um cotidiano, frente a uma agenda,
para nós realmente conseguirmos ter essa noção de que estamos sendo efetivos, estamos sendo realmente produtivos e estamos realmente indo a caminho daquilo que nós planejamos. Nós planejamos tirar boas notas, como é aquele primeiro princípio, né? Desse nosso pilar acadêmico. Então, nós temos ali uma rotina acadêmica de estudos, de revisões, que vai ser efetiva e vai estar nos guiando para esse ponto. Mas, daí, se nós não tivermos, nós acabamos ficando um pouco perdidos. E não que dentro dessa rotina você também não vai adequar aqueles outros pilares da corrente. Dentre as suas áreas, como no curso de medicina integral, nós temos uma carga horária por vezes variadas. Nós temos aulas de manhã e de noite, de tarde e de noite, de manhã e de tarde, enfim. E daí nós temos os horários, que no curso de medicina é muito comum chamarmos de horários verdes, que são os nossos horários livres, que é o horário que nós tiramos para estudar, que é o horário que, para além daí ligando aqueles outros tópicos, nós temos que separar para ir numa academia. Se você tem acesso a isso, você pode deixar separado nesses horários para ter o contato com uma psicóloga. Às vezes até mesmo se a sua carga horária está realmente exaustiva, o hábito do descanso, de tirar uma soneca, assim, um período estipulado ali do dia, sem dúvidas, vai te ajudar muito nos estudos, a focar na concentração. Não adianta uma pessoa passar 3 horas lendo um conteúdo de maneira sonolenta, absorvendo quase nada do que está vendo, e daí não ter a produtividade que talvez uma pessoa que dormiu bem, descansou ali uma parte da tarde, vai fazer aquela leitura que aquela pessoa sonolenta fez em 3 horas, em 1 hora, e absorver ainda mais o conteúdo. Então é por isso que dentro da tua rotina tem que adequar vários outros tópicos que são para além do ponto acadêmico, mas que sem dúvida contribuem. A academia para muitos, por exemplo, para mim, auxilia a você se desestressar, a ter toda o auxílio na sua regulação hormonal, a ter mais felicidade nos estudos, a fazer uma coisa extra para descarregar as energias mesmo. Tudo bem, nós temos que ter energia também para estudarmos, mas sem dúvida a energia que nós gastamos na academia, às vezes não é a energia que vai nos tirar do estudo, às vezes é um recarregamento para a energia que nós precisamos para estudar. Então é nisso, nós temos que ir adequando dentro desse nosso cotidiano, sempre intercalado com os vários fatores da vida. Nós temos a agenda, vamos planejá-la do ponto acadêmico, mas também vamos planejá-la para outros tópicos, como uma psicóloga, como o ponto de vista de uma academia, enfim, entre vários fatores que às vezes no seu meio, no seu círculo social, no seu curso mais específico, que não seja necessariamente medicina, você vai ter. Outro ponto que, complementando essa questão da rotina, da agenda, de um cotidiano, que eu acho fundamental, é você também ter espaços de descanso, mas é realmente aquele descanso para você fazer aquelas coisas que você gosta. Claro, normalmente você está fazendo um curso que você gosta também, então você passa a maior parte do tempo fazendo coisas que você realmente gosta, de estudar, enfim. Mas sem dúvida temos coisas externas que não envolvem necessariamente o nosso curso, que fogem bastante dessa nossa área de estudo, e nós precisamos ter esse horário para descansar, esse horário para fazer essas coisas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, para além de toda essa parte técnica e essa parte física, de exercícios, enfim, gosto muito de jogar videogame. Então, eu me organizo ao longo da minha rotina para ter um dia que eu consiga pegar e jogar 1, 2, 3 horas de videogame. Às vezes mais, às vezes menos, varia do período, varia se estou numa época de provas ou não. Mas nós precisamos desse, entre aspas, dia do lixo. Nós precisamos desse horário para fazer coisas que são consideradas, assim, socialmente inúteis. Mas não são necessariamente inúteis, são coisas que te auxiliam a ter mais prazer, para expandir os seus conhecimentos. Nossa, você, às vezes, dando um exemplo mais pessoal, né? Eu, por exemplo, gosto de jogar videogame. Jogando jogos de videogame, eu consigo expandir um pouco mais o meu vínculo social, o meu vínculo de conhecimentos, porque às vezes os jogos nos levam a outros meios, é como se fosse uma leitura. Se você gosta de leitura, tudo bem, a leitura pode estar bem organizada na sua rotina, é mais fácil o videogame, é até mais benéfica, né, do que o videogame, porque o videogame, se não bem administrado, tem muitos estímulos negativos. Então, entre tudo isso, nós vamos adequando. E é essa adequação que nós precisamos. Nós precisamos de, talvez, você prefira deixar a sua rotina durante a semana bem sobrecarregada de atividades necessariamente acadêmicas, deixar um dia inteiro no final de semana, ou final de semana inteiro, só para o descanso, ou você pode dividir de uma maneira melhor no dia e deixar lá 1 hora por dia sempre para leitura, para um jogo de videogame, para sair com os amigos. Se você tem uma namorada também, é essencial que você separe um tempo, né, para conseguir manter adequadamente o relacionamento. Enfim,
Nós precisamos desses horários, desses dias que nós, não que vamos nos esquecer que somos médicos, que, enfim, eu sou estudante, né? Mas nós estou saindo, por exemplo, com uma namorada, eu não vou pegar e, se uma pessoa infartar na minha frente ou tiver algum problema, me esquecer e deixar essa pessoa passando mal, né? Claro que você vai ter o compromisso frente a essa área que você escolheu. Mas você também pode tirar esses períodos para se esquecer que você é médico, se esquecer que você está nesse compromisso. Auxilia a, quando retornar para essas atividades que são as que você mais exerce, auxilia você realmente manter uma certa motivação, manter uma certa linha. Porque se você fica muito voltado a só um ponto, a só um círculo durante a vida, às vezes lá na frente você se frustra em função de não ter realmente vivido a vida frente às mais diversas oportunidades que ela fornece. Então, claro, eu falei no vídeo passado, o equilíbrio frente a todas elas na nossa corrente é fundamental, e aqui está sendo mais um exemplo dele. Nós temos que equilibrar, temos que sim ser excelentes alunos, estudar adequadamente os conteúdos que são ensinados e propostos, mas também temos que equilibrar com outras coisas e outras vivências além da vida. E um exemplo que eu dou, por exemplo, é esses horários por dia, ou talvez um dia inteiro, 2 dias, durante a semana, para fazer essas coisas externas e que você realmente gosta também. E por último, mas não menos importante, eu gostaria só de fazer como comentário, é uma dica e um alerta para todos, né? Daí focando mais naquele outro ponto das atividades extracurriculares do nosso curso, que eu acredito que nós precisamos ter um certo cuidado, porque sem dúvida nós focamos e temos que focar muito naquele princípio, o nosso primeiro princípio, de estudarmos, tirarmos boas notas, sermos acadêmicos realmente de excelência, mas também, frente às atividades curriculares, tem que ser muita cautela, muita ponderação na hora dessas escolhas. Eu, retomando um pouco o que eu falei no vídeo passado, você, vamos supor, vai fazer ligas acadêmicas. As ligas acadêmicas são, nossa, atividades muito benéficas para a sua formação acadêmica, mas também não pode ser algo que você vai entrar em 1001 ligas acadêmicas e não vai ser efetivo em nenhuma. Eu considero muito benéfico a liga acadêmica se você pega e separa ela de uma maneira em que você consiga realmente estar se voltando para talvez uma especialidade que você já tem interesse. Então, se você entra numa liga acadêmica que você já tem esse interesse, por exemplo, uma liga de ortopedia, uma liga de ginecologia e obstetrícia, uma liga de pediatria, de cirurgia geral, cirurgia plástica, enfim, você entra lá e vai conseguir realmente expandir os seus conhecimentos sobre essa área, vai ver se é realmente aquilo que você quer. Mas daí você é meio perdido, ainda não tem muita noção de escolha e vai lá e se enfia em 5, 6, 7, 8 ligas. 8 até é meio exagerado, mas enfim, 4, 5 ligas. E daí você tem aulas em períodos às vezes que tem conflito com os seus horários de aula, enfim. E você acaba se frustrando, você acaba não conseguindo ser efetivo, a liga às vezes propõe atividades e você não consegue cumprir com elas, e você acaba nessa parte extracurricular falhando. E às vezes por você estar falhando essa parte extracurricular, e sendo meio medíocre, não conseguindo realmente efetivar de maneira adequada as suas pretensões frente a isso, você já começa a falhar também no outro ponto principal, que tem que ser o seu, que é o ponto de vista acadêmico, os seus resultados, o seu ponto realmente efetivo frente à faculdade, que vai te possibilitar as aprovações, as passagens entre os semestres, a evolução até a sua formatura. Então, por isso, tem que ter muita cautela com essas atividades extras. Artigos, chega num artigo, os artigos, a tua vida, o teu meio científico, o teu currículo Lattes, tem que ser uma coisa que, infelizmente, as faculdades não organizam isso para o aluno, mas tem que ser algo que você tenha planejado já bem, como que você vai pegar e planejar e ir planejando isso desde o início do curso. Porque senão você chega lá na frente e você quer fazer residência em um hospital X ou Y, e você está com um currículo, às vezes, muito básico, muito fraco para concorrer com outras pessoas. E se você não se planejou no início do curso, chegar lá na frente, você não tem mais como compensar. Então, daí às vezes você vai afetar também o seu ponto acadêmico principal ali do internato, de aprender com a prática, de se expor a esses meios, em função de não ter tido desde o início do curso um compromisso com isso. E é correr novamente, cara, é ter equilíbrio, é ter uma ponderação com tudo. Você vai lá e vai estudar, mas também você pode separar para escrever ali um tempo, um artigo por semestre. Vamos contabilizar que nós temos no curso de medicina, né, 12 semestres. Se você conseguir publicar, nem que seja até o final do ciclo clínico, que o internato é um pouco mais exigente, sim, realmente. Mas daí se você, até o fim do ciclo clínico,
conseguir publicar um artigo ao final de cada semestre, no final ali do seu ciclo clínico vai ser publicado 8 artigos científicos. Cara, isso é essencial, nossa! E na faculdade nós temos muitas pessoas que auxiliam com isso. Não sei como é que é nas outras, mas a minha faculdade, a Astos, tem uma menina que ela tem um curso que facilita muito a escrita da redação. Ela faz uma orientação, ela faz uma dinâmica em grupos que facilita para que nós consigamos nos organizar para fazer essas publicações. São publicações realmente efetivas, que vai nos editais do ENARE, que vai nos editais dos nossos principais hospitais. Astos aqui do Rio Grande do Sul, nos hospitais, por exemplo, da Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Santa Casa, enfim, é tudo isso que você tem que ter organizado. Seja pelas ligas, tem que ter equilíbrio e não pode sobrecarregar. As publicações científicas que também tem que ser bem organizadas. E também outro ponto das monitorias. Tudo isso que eu falei, dos artigos e das ligas, vale da mesma forma para as monitorias. Cara, você quer, por exemplo, ser cirurgião. Um cirurgião tem que conhecer muito bem da anatomia, né? Então, se você quer ser monitor, não vai ser monitor de bioquímica, cara, e anatomia. Vai só na anatomia para realmente retomar os conceitos que você tem. Essa base fundamental para sua prática futura. Tenha equilíbrio e não menospreze as outras áreas da vida. Eu sei que eu agora foquei muito no ponto acadêmico, mas, cara, se a gente extrapolar, se você focar muito nessas áreas, você vai deixar de conviver com seus pais. Tudo bem que tem pessoas que têm relações variáveis com seus pais, mas, enfim, vai deixar de conviver com seu namorado, com seus amigos, com outras pessoas que importam também para sua vida. Sem dúvidas, é algo que é muito importante nós ressaltarmos. Se você faz medicina, principalmente que é um curso que te abrange muito, te suga bastante, nós não podemos deixar a medicina ser a nossa vida. A medicina é o nosso trabalho, é de onde a gente vai tirar o nosso dinheiro e não o nosso coração. A medicina não é o nosso coração, não é o que faz bater a nossa vida. É o que a gente vai conseguir, a forma de conseguir dinheiro. É um trabalho comum, como quem faz engenharia, vai se tornar engenheiro, vai construir prédios para conseguir o dinheiro para sustentar a sua família. É a mesma coisa. Só que às vezes tem pessoas que se perdem um pouco nisso, tudo bem? Tem pessoas que são extremamente apaixonadas, que, meu Deus do céu, nasceram com um dom da medicina. O médico deu bisturi na hora ali, no nascimento para a pessoa, ela mesma cortar o cordão umbilical, sabe? Enfim, mas, cara, tem que ter um equilíbrio, porque senão você não vai conseguir manter os outros elos da corrente da vida fortes. E deve chegar num ponto que vai estourar, por exemplo, do ponto de vista, puxando agora um pouco dela emocional, vai estourar lá, você vai ter futuramente um divórcio, porque a sua esposa não suporta mais ser você, ou às vezes se não tiver o divórcio, vai ser corno, né? Você não vai ter se organizado, você não vai ter tido um bom planejamento para o casamento, você vai se afastar dos amigos, você não vai ter pessoas próximas, não vai ter a possibilidade de ter pessoas que realmente te amam, e isso leva a vários quadros que são muito presentes entre as pessoas da área de saúde, como a depressão, alguns transtornos de ansiedade. Cara, a depressão, muitas vezes causadas por questões emocionais como essas. Ah, eu não tenho amigos, ninguém gosta de mim, isso e aquilo. Mas e por quê, cara? É porque em função de algumas decisões que foram tomadas erradas. As consequências da vida, principalmente depois da maioridade, 18 anos, que é o período que, consequentemente, nós entramos na faculdade, são totalmente por nossa culpa. E não adianta depois chorar lá que tá com depressão com 40, 50 anos por erros que você fez lá atrás. Mas, tudo bem, eu estudava muito, cara. Eu era estudante 100%. Fazia 1001 ligas, era o monitor de tudo lá que tinha na minha faculdade. Publiquei artigo feito um condenado e terminei a vida pobre, porque talvez não teve oportunidades mais amplas frente à sua área de atuação, porque, querendo ou não, a parte de relações, cara, é o que às vezes vai ser mais importante para você ter sido o cara mais presente frente ao ponto de vista acadêmico e técnico. A parte de relações é que vai te possibilitar, talvez ter um amigo, talvez ter outras pessoas que vão realmente querer abrir uma clínica, fazer uma sociedade contigo, porque não um hospital. E realmente são coisas que daí dão saltos financeiros bem mais elevados do que necessariamente você ficar trabalhando de plantão em plantão em cada postinho de saúde, ou ser um especialista e ficar só dependendo de alguns centrozinhos ali que infelizmente estão pagando muito pouco. A endocrinologia, cara, é vergonhoso. Tem atendimentos EAD, cara, de endócrino, que pagam R$ 50 por consulta. Tudo bem, é EAD, né? Enfim, é pela telemedicina. Mas, cara, o cara fez uma especialização. Fez cerca de 3, 4, 5 anos ali para estar onde ele está, posterior aos 6 anos de faculdade. Então imagina o investimento financeiro que uma pessoa dessas teve para chegar num ponto desses.
daí não vale a pena, cara. Tem que ter um estudo realmente de vida. Tem que ter tudo bem planejado. Então é por isso que eu acho que é fundamental termos também isso bem organizado na nossa vida. Não extrapolar e realmente sempre manter um equilíbrio. Não fazer essas partes extra-medicina atrapalhar nosso ponto de vista acadêmico, mas também não atrapalharem o que extrapola o que é o ponto de vista acadêmico, o que envolve a faculdade. Não atrapalhar relações, não atrapalhar todos aqueles outros elos da corrente. E acredito que nesse tópico fechamos bem nisso, né? Então, por fim, após eu ter passado essas 3 dicas, nós chegamos ao final do vídeo. Ele ficou um pouco extenso também. Eu acho que eu vou começar a tentar me adequar, fazer uns vídeos mais curtos, porque, querendo ou não, a maioria das pessoas não gosta de assistir na velocidade vezes 2. E também muitas pessoas acabam não tendo muito suporte, né, para assistir vídeos tão longos, ainda mais num canal que está começando pequeno. Mas eu acredito que tenha passado conteúdos essenciais e retomando, né? É fundamental que você tenha uma agenda bem organizada, que você também se comprometa em ter horários verdes e livres, aproveite bem isso, tenha o seu dia do lixo para aproveitar com a tua namorada, para aproveitar jogando videogame, para aproveitar, sei lá, se tu gosta em festas, enfim. E também você tem que ter bem organizado que a sua vida acadêmica, que a sua faculdade não pode afetar os seus outros elos da corrente. Tudo tem que ser na base do equilíbrio. E de uma forma geral era isso. Gostaria de agradecer muito para todos que ficaram assistindo até aqui. Tenham um ótimo dia e muito obrigado. Até a próxima. Tchau!